Moacir Franco estava no Teatro Municipal de Santos quando viu uma mulher chorando desesperadamente na plateia. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Era exatamente 21h15 de um sábado chuvoso quando Moacir Franco subiu ao palco do Teatro Municipal de Santos. O veterano cantor, aos 85 anos, ainda mantinha aquela energia contagiante que conquistava multidões há décadas. Suas mãos experientes ajustaram o microfone enquanto observava as 400 pessoas que lotavam o teatro histórico. Na quinta fileira, Isabela Mendonça, de 33 anos, tentava esconder as lágrimas que teimavam em escorrer pelo seu rosto. A enfermeira do Hospital Santa Casa havia chegado ao teatro às 20 horas, acompanhada de sua melhor amiga, Marina Santos, uma professora aposentada de 60 anos que insistira para que saíssem de casa naquela noite. "Você precisa se distrair, Isa", Marina havia dito mais cedo, segurando firmemente a mão da amiga. "Sua mãe não ia querer te ver assim, sofrendo em casa todo fim de semana." Isabela concordara apenas para não magoar Marina, mas seu coração ainda sangrava pela perda de Dona Lúcia Mendonça, sua mãe, que havia partido há exatos 2 meses e 3 dias. Cada manhã, sem o som da voz doce de sua mãe cantarolando pela casa, era como uma facada em seu peito. Moacir Franco começou a cantar "Eu Amo Você", uma de suas músicas mais conhecidas. Sua voz rouca e experiente ecoava pelas paredes do teatro com a mesma potência de sempre. As luzes amareladas do palco criavam uma atmosfera acolhedora, enquanto o cheiro característico de madeira antiga se misturava com o perfume das flores do foyer. Foi então que Isabela sentiu como se o mundo desabasse sobre ela. Aquela música era a preferida de Dona Lúcia. Todas as manhãs, enquanto preparava o café da manhã em sua modesta cozinha, sua mãe cantarolava essa mesma canção. Isabela lembrava-se perfeitamente de acordar todos os dias com aquela melodia doce vinda da cozinha, misturada ao aroma do café fresquinho. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Isabela tentou se esconder atrás do programa do show, mas os soluços vinham de um lugar tão profundo que era impossível contê-los. Marina percebeu o desespero da amiga e a envolveu nos braços, sussurrando palavras de conforto. "Ela está aqui conosco, Isa." "Sua mãe está aqui", Marina murmurou, mas suas palavras pareciam não alcançar o coração partido de Isabela. O teatro inteiro estava mergulhado na música quando algo extraordinário aconteceu. Moacir Franco, com sua experiência de palco de mais de 50 anos, percebeu que algo não estava certo na plateia. Seus olhos treinados captaram o movimento na quinta fileira e, mesmo à distância, conseguiu ver o desespero de uma mulher que chorava de forma inconsolável. O cantor fez algo que nunca havia feito em toda a sua carreira. Parou de cantar no meio da música. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A banda continuou tocando por alguns segundos até perceber que a voz principal havia cessado. Um por um, os músicos foram parando até que apenas o eco da última nota do piano permaneceu no ar. "Com licença, pessoal", disse Moacir Franco, aproximando-se da beira do palco. Sua voz, agora sem o microfone, ainda assim conseguia alcançar todos os cantos do teatro, devido à acústica perfeita. "Eu preciso parar um minutinho aqui." A plateia inteira virou-se para tentar entender o que estava acontecendo. Murmúrios baixos começaram a se espalhar pelas fileiras. Isabela, percebendo que havia se tornado o centro das atenções, tentou se esconder ainda mais, mas Moacir Franco já havia a localizado. "Moça da quinta fileira, a senhora de blusa azul", ele disse, apontando delicadamente em direção a Isabela. "A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa?" Marina segurou a mão de Isabela com força, sentindo como sua amiga tremia. O teatro inteiro estava agora em silêncio absoluto, esperando para ver o que aconteceria. O momento parecia suspenso no tempo, como se toda aquela noite tivesse sido orquestrada para chegar exatamente até ali. Isabela levantou lentamente o rosto, seus olhos vermelhos de tanto chorar encontrando os olhos bondosos de Moacir Franco. Naquele momento, ela soube que algo estava prestes a mudar para sempre em sua vida.
Moacir Franco desceu do palco com a agilidade surpreendente para sua idade, caminhando diretamente em direção à quinta fileira, onde Isabela permanecia sentada, tremendo visivelmente. O teatro continuava em silêncio absoluto, com todas as 400 pessoas observando aquela cena inusitada se desenrolar. "Desculpe incomodar, querida", disse o cantor com sua voz carinhosa, aproximando-se de Isabela. "Mas em 50 anos de carreira, eu aprendi a reconhecer quando alguém está sofrendo de verdade. A senhora quer conversar comigo?" Isabela olhou para Marina, que fez um gesto encorajador com a cabeça. Com a voz embargada, ela conseguiu sussurrar: "É que essa música era a preferida da minha mãe." "Era?" perguntou Moacir Franco, imediatamente compreendendo o tempo verbal usado por Isabela. "Ela morreu há 2 meses." Isabela conseguiu dizer, antes que as lágrimas voltassem a escorrer sem controle. "Câncer. Eu sou enfermeira. Cuidei dela até o último dia, mas não consegui salvá-la." Marina se levantou e explicou. "Eu sou Marina, amiga da Isabela. Trouxe ela aqui hoje porque ela não sai de casa há semanas. Pensei que seria bom para ela." Moacir Franco assentiu com compreensão. Suas décadas de experiência, lidando com pessoas de todas as idades e situações, lhe davam uma intuição especial para momentos como aquele. "Como era o nome da sua mãe, querida?" "Lúcia, Dona Lúcia Mendonça", respondeu Isabela, enxugando as lágrimas com um lenço de papel que Marina lhe ofereceu. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. Do fundo do teatro, uma voz masculina se ergueu. "Dona Lúcia, a Dona Lúcia que trabalhava aqui." Todos se viraram para ver quem havia falado. Era seu Rodrigo Silva, de 55 anos, o segurança-chefe do Teatro Municipal há mais de 20 anos. Ele caminhava pelo corredor central com uma expressão de surpresa estampada no rosto. "Trabalhava aqui?" perguntou Isabela, confusa. "Sua mãe não contou?" disse seu Rodrigo, aproximando-se. "Dona Lúcia foi faxineira deste teatro por mais de 20 anos. Ela se aposentou há uns 5 anos. Era uma das funcionárias mais queridas que já tivemos." Isabela ficou boquiaberta. Sua mãe nunca havia mencionado que trabalhava especificamente no Teatro Municipal. Sempre dizia apenas que limpava um prédio no centro da cidade. A descoberta a deixou ainda mais emocionada. "Ela sempre cantava enquanto trabalhava", continuou seu Rodrigo, dirigindo-se agora a Moacir Franco. "Senhor Moacir, o senhor deve se lembrar dela. Toda vez que o senhor vinha fazer show aqui, Dona Lúcia ficava radiante. Ela era sua fã número 1. Moacir Franco fechou os olhos por um momento, como se estivesse vasculhando suas memórias. Uma senhora baixinha, cabelos grisalhos, sorriso muito doce. Sempre me cumprimentava nos corredores? "Essa mesma", confirmou seu Rodrigo. "Ela morreu mesmo? Que tristeza. Era uma pessoa iluminada." Isabela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua mãe trabalhava no mesmo lugar onde seu ídolo se apresentava regularmente e nunca havia contado. "Por que ela nunca me disse?" murmurou para si mesma. "Dona Lúcia era muito simples", explicou seu Rodrigo. "Ela achava que ninguém se importaria. Mas posso garantir uma coisa. Ela amava este lugar. Sempre dizia que se sentia sortuda por trabalhar num teatro tão bonito." Marina segurou a mão de Isabela mais firmemente. "Isa, você está vendo? Sua mãe nos trouxe aqui hoje. Não foi coincidência você estar chorando justamente quando o Moacir Franco estava cantando a música dela." A plateia, que havia permanecido respeitosamente em silêncio, começou a se emocionar com a história que se desenrolava diante de seus olhos. Alguns espectadores mais sensíveis já tinham lágrimas nos olhos. "Senhor Moacir", disse seu Rodrigo, "se me permite, eu gostaria de buscar uma coisa no escritório. Dona Lúcia deixou algumas coisas no armário dela quando se aposentou. Acho que a filha deveria ver." "Claro, Rodrigo", respondeu o cantor. "Mas antes, Isabela", ele disse voltando-se para a jovem enfermeira, "você gostaria de subir ao palco comigo? Acho que sua mãe adoraria saber que você está aqui, no lugar onde ela passou tantos anos trabalhando." Isabela hesitou por um momento. Subir ao palco na frente de todas aquelas pessoas parecia assustador, mas algo dentro dela, talvez a presença reconfortante de Moacir Franco ou a descoberta sobre sua mãe, lhe deu coragem. Eu acho que sim", ela conseguiu dizer. Enquanto Moacir Franco ajudava Isabela a caminhar em direção ao palco,
Ninguém no teatro conseguia imaginar que ele não imaginava o que estava por vir. Isabela subiu ao palco com as pernas tremendo, apoiada gentilmente pelo braço de Moacir Franco. As luzes do palco, que pareciam tão distantes da plateia, agora a envolviam em um calor reconfortante. Ela conseguia ver claramente todos os rostos na audiência, pessoas de diferentes idades que a olhavam com compaixão e curiosidade. «Fique tranquila, querida», sussurrou Moacir Franco em seu ouvido. «Aqui em cima é o lugar mais seguro do mundo. Sua mãe pisou neste mesmo chão centenas de vezes». A pianista do show, Carla Esteves, de 42 anos, que acompanhava Moacir Franco há 15 anos em suas apresentações, permaneceu sentada ao piano, observando a cena com os olhos marejados. Ela também se lembrava vagamente de Dona Lúcia, sempre simpática e prestativa com os artistas. Seu Rodrigo havia saído rapidamente para buscar os pertences de Dona Lúcia no escritório administrativo. O teatro ficou em um silêncio respeitoso enquanto esperavam seu retorno. Marina permaneceu em seu lugar na plateia, mas havia se levantado para acompanhar melhor o que acontecia. «Conte-me sobre sua mãe», pediu Moacir Franco, segurando delicadamente a mão de Isabela. «Como ela era em casa?» Isabela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ela era tudo para mim. Perdi meu pai quando tinha 16 anos, e desde então éramos só nós duas. Mamãe trabalhava muito para me sustentar. Nunca reclamava de nada. E ela gostava de música. Adorava, respondeu Isabela, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto pela primeira vez na noite. Acordava cantando, cozinhava cantando, limpava a casa cantando. Dizia que a música tornava qualquer trabalho mais leve. Sua mãe era sábia, disse Moacir Franco. É exatamente assim que eu vejo a música. Ela tem o poder de curar feridas que nem sabemos que existem. Nesse momento, seu Rodrigo retornou carregando uma pequena caixa de papelão. Sua expressão revelava uma mistura de nostalgia e emoção. Isabela, sua mãe deixou estas coisas no armário dela. Eu sempre quis devolver, mas não sabia como encontrá-la depois que se aposentou. Com as mãos trêmulas, Isabela pegou a caixa. Dentro havia algumas fotos antigas, um pequeno rádio de pilha que não funcionava mais, e uma surpresa que a fez engasgar. Um disco de vinil antigo de Moacir Franco, com a capa já desgastada pelo tempo. «Ela tinha este disco?» perguntou Moacir Franco, tocando delicadamente a capa do vinil. «Eu nunca vi este disco em casa», disse Isabela, confusa. «Mamãe sempre ouvia música no rádio velho da cozinha». Seu Rodrigo sorriu. Ela guardava aqui porque dizia que este era o lugar certo para ele ficar. Sempre que o senhor vinha se apresentar, Dona Lúcia tirava o disco do armário e ficava olhando para ele antes do show começar. Era como um ritual dela. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No fundo da caixa, Isabela encontrou uma foto que a fez parar de respirar por um momento. Era uma imagem de Dona Lúcia jovem, com aproximadamente 25 anos, segurando aquele mesmo disco de vinil e sorrindo radiante para a câmera. «Meu Deus!» murmurou Isabela. Ela era fã do senhor desde muito jovem. Carla, que observava tudo do piano, se levantou e se aproximou. «Posso ver a foto?» perguntou gentilmente. Quando Isabela lhe mostrou, ela teve uma revelação. «Isabela, olhe a data escrita atrás da foto». Isabela virou a foto e leu em voz alta. «Março de 1989. Ela fez os cálculos rapidamente. «Eu nasci em dezembro de 1989. Mamãe estava grávida de mim quando tirou esta foto. A emoção tomou conta do teatro inteiro. Até mesmo os músicos da banda, que estavam no fundo do palco aguardando, se aproximaram para ouvir melhor a história. Sua mãe já amava o senhor Moacir antes mesmo de você nascer», disse Marina da plateia, secando as próprias lágrimas. «E trouxe você aqui hoje para contar essa história». Moacir Franco estava visivelmente emocionado. Em décadas de carreira, ele havia vivido muitos momentos especiais, mas aquele tinha algo de único e mágico. «Isabela, eu gostaria de cantar uma música especial para sua mãe. Você me deixa?» «Claro», respondeu Isabela, sentindo finalmente uma paz que não experimentava há meses. Mas antes que pudessem continuar, seu Rodrigo fez um gesto indicando que havia mais uma coisa na caixa. No fundo, quase imperceptível, havia um envelope amarelado pelo tempo. «Acho que tem mais alguma coisa aí, Isabela». Com o coração disparado,
Isabela pegou o envelope. Sua intuição lhe dizia que a descoberta chegaria em breve. Com as mãos tremendo, Isabela abriu cuidadosamente o envelope amarelado. O papel dentro estava dobrado em 4 partes, e a tinta azul havia desbotado ligeiramente com o tempo. Era a caligrafia inconfundível de sua mãe, aquela letra redonda e caprichosa que ela conhecia tão bem. Minha querida filha Isabela, começava a carta. Isabela teve que parar de ler por um momento, sentindo o coração acelerar. Moacir Franco colocou suavemente a mão em seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Quer que eu leia para você? Ofereceu Marina da plateia, mas Isabela balançou a cabeça negativamente. Ela precisava ouvir as palavras da própria mãe com sua própria voz. Minha querida filha Isabela, ela recomeçou, agora em voz alta para que todos pudessem ouvir. Se você está lendo esta carta, é porque finalmente descobriu meu segredo. Sim, eu trabalhava no Teatro Municipal, o lugar mais lindo que já conheci em toda a minha vida. A voz de Isabela começou a falhar, mas ela continuou determinada. Eu nunca contei para você porque tinha vergonha. Achava que você ficaria triste sabendo que sua mãe era apenas uma faxineira. Mas a verdade é que eu me sentia a pessoa mais sortuda do mundo. Seu Rodrigo assentiu com a cabeça, lembrando-se perfeitamente da alegria que Dona Lúcia demonstrava todos os dias no trabalho. Ela realmente amava este lugar, murmurou para si mesmo. Todo dia eu limpava este teatro pensando em você, continuou Isabela lendo. Imaginava você crescendo, se formando, se tornando a mulher maravilhosa que eu sabia que seria. E quando o Moacir Franco vinha cantar aqui, eu sentia como se fosse um presente especial para mim. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra daquela carta emocionante. Muitas pessoas já estavam chorando abertamente, tocadas pela pureza do amor materno expressado naquelas linhas. Eu guardava este disco aqui, porque este era o lugar certo para ele ficar. Todas as vezes que ouvia o Moacir Franco cantar neste palco, eu pensava, um dia minha filha vai estar na plateia, ouvindo essas mesmas músicas que me fazem tão feliz. Moacir Franco precisou se afastar um pouco, visivelmente emocionado. Em mais de 50 anos de carreira, ele nunca havia imaginado que sua música pudesse significar tanto para alguém de forma tão íntima e pessoal. Isabela, se algo acontecer comigo antes de eu conseguir realizar meu sonho de te trazer para assistir a um show aqui, eu quero que você saiba que cada nota musical que o Moacir Franco cantou neste palco foi como se fosse cantada especialmente para nós duas. Carla, a pianista, não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela se aproximou de Isabela e disse suavemente, posso tocar enquanto você termina de ler? Acho que sua mãe gostaria. Isabela concordou. E Carla começou a tocar suavemente, Eu Amo Você no piano, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento único. Minha filha querida, eu sei que você vai se tornar uma enfermeira maravilhosa e vai cuidar de muitas pessoas com o mesmo carinho que sempre cuidou de mim. Mas prometa que nunca vai esquecer de cuidar de você também. Promete que vai continuar cantando pela manhã, como eu sempre fiz? Isabela parou de ler, lembrando-se de como havia parado completamente de cantar desde a morte da mãe. Nos últimos 2 meses, sua casa havia ficado mergulhada em silêncio absoluto. E se um dia você se sentir muito triste e sozinha, venha até este teatro. Sente-se na plateia e ouça a música. Eu estarei aqui com você como sempre estive. O amor de uma mãe não morre nunca, minha filha. Ele apenas muda de lugar. Marina se levantou da plateia e caminhou em direção ao palco. Posso subir também? Perguntou. Moacir Franco acenou afirmativamente e Marina subiu para ficar ao lado da amiga. Tem mais, disse Isabela, vendo que ainda havia texto na carta. Post-scriptum. Isabela, eu escrevi uma música para você quando descobri que estava grávida. Nunca tive coragem de mostrar porque não sei se está boa. Está guardada junto com esta carta. Se algum dia o Moacir Franco topar cantar ela, eu seria a mãe mais feliz do mundo, mesmo que seja só no céu. Isabela virou o papel e encontrou na parte de trás uma letra de música escrita pela própria mãe. O título era Minha Estrela, e as palavras falavam sobre os sonhos de uma mãe para sua filha. Seu Rodrigo se aproximou do grupo no palco. Isabela, sua mãe mencionou essa música para mim algumas vezes. Ela sempre dizia que um dia ia mostrar para você, mas ficava com vergonha.
Moacir Franco pegou delicadamente o papel das mãos de Isabela. Seus olhos experientes percorreram a letra e um sorriso emocionado surgiu em seu rosto. Isabela, sua mãe pode não ter sido uma compositora profissional, mas ela tinha o coração de uma artista. Esta letra é linda. O senhor cantaria ela? Perguntou Isabela, com a voz quase sumindo de emoção. Seria uma honra, respondeu Moacir Franco. Mas antes, eu gostaria de saber se você tem coragem de cantar comigo. Sua mãe escreveu isso pensando em vocês duas juntas. Isabela olhou para Marina, que fez um gesto encorajador. Olhou para a plateia, que aguardava com expectativa. Olhou para Carla, que já estava posicionando os dedos no piano. E finalmente olhou para Moacir Franco, cujos olhos bondosos lhe transmitiam toda a segurança que ela precisava. Eu não sei se consigo, sussurrou Isabela. Sua mãe acreditava que você conseguia, disse Moacir Franco. E eu também acredito. Naquele momento, Isabela soube que o momento decisivo se aproximava. Carla começou a tocar uma melodia suave no piano, improvisando uma harmonia delicada para acompanhar a letra escrita por Dona Lúcia. Suas mãos experientes deslizavam pelas teclas, criando uma atmosfera mágica que parecia preencher cada canto do teatro histórico. Moacir Franco segurou a carta com uma das mãos e ofereceu a outra para Isabela. Vamos tentar juntos? Eu canto uma estrofe, você canta a próxima. Sua mãe ficaria orgulhosa. Isabela respirou fundo, sentindo as pernas tremerem. Havia meses que não cantava uma única nota. Desde a morte de Dona Lúcia, sua voz parecia ter sumido junto com sua alegria de viver. Mas ali, naquele palco onde sua mãe havia trabalhado por tantos anos, algo dentro dela começou a despertar. Minha estrela pequenina brilha lá no meu olhar, começou Moacir Franco, com sua voz rouca e emocionada, lendo a letra manuscrita. És a luz da minha vida, meu motivo de amar. A plateia inteira ficou em silêncio absoluto. Era possível ouvir até mesmo a respiração das pessoas nas últimas fileiras. Marina estava chorando copiosamente, orgulhosa da coragem que sua amiga estava demonstrando. Chegou a vez de Isabela cantar a segunda estrofe. Ela abriu a boca, mas apenas um sussurro saiu. Tentou novamente, mas a emoção era forte demais. Eu não consigo, murmurou, frustrada consigo mesma. Claro que consegue, disse uma voz familiar do fundo da plateia. Era Dona Rosa, de 72 anos, uma das espectadoras mais antigas dos shows de Moacir Franco. Sua mãe está aqui conosco, querida. Ela está te dando força. Outras vozes da plateia começaram a encorajar Isabela. Você consegue. Sua mãe acreditava em você. Cante por ela. O teatro inteiro se transformou em um coro de apoio e carinho. Isabela fechou os olhos, respirou profundamente e imaginou sua mãe ali ao lado dela, como tantas vezes acontecia quando criança, e Dona Lúcia a ensinava a cantar enquanto faziam o café da manhã juntas. Sonho que um dia você vai voar para lugares que eu nem sei. Sua voz começou fraca, mas foi ganhando força a cada palavra. Mas nunca esqueça de onde veio, do amor que sempre te darei. A voz de Isabela, embora ainda trêmula pela emoção, revelou uma doçura natural que lembrava muito a da própria mãe. Sua Rodrigo, que conhecera bem Dona Lúcia, fez questão de sussurrar para os colegas próximos. É igualzinha à voz da mãe dela. Moacir Franco continuou com a terceira estrofe, sua experiência de décadas ajudando a conduzir Isabela através daquele momento tão especial. Minha filha, meu tesouro, você é minha oração. Leve sempre meu carinho bem guardado no coração. Quando chegou a vez de Isabela cantar novamente, algo mágico aconteceu. Sua voz saiu clara e afinada, carregada de toda a saudade e amor que sentia pela mãe. Mesmo quando eu não estiver, você vai me encontrar, nas canções que te ensinei, no amor que vou deixar. Carla intensificou o acompanhamento no piano, criando uma harmonia ainda mais rica. A música de Dona Lúcia, embora simples, tinha uma beleza genuína que tocava profundamente todos os presentes. Para a última estrofe, Moacir Franco teve uma ideia inspirada. Que tal cantarmos juntos, todos nós em homenagem à Dona Lúcia? Ele fez um gesto para a plateia e sua voz experiente conduziu todos em um coro emocionante. Minha estrela pequenina, hoje brilha no céu azul.
Mas sua luz ainda me guia, minha filha, meu Brasil. O teatro inteiro cantou junto, criando um momento único na história daquele espaço centenário. 400 vozes se uniram em uma só, homenageando uma mulher simples que havia limpado aquele lugar com tanto amor e dedicação. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi carregado de emoção pura. Muitas pessoas na plateia estavam de pé, aplaudindo não apenas a apresentação, mas a beleza daquela história real que acabaram de presenciar. Isabela se sentia diferente. Pela primeira vez em 2 meses, a dor no peito havia diminuído. Não desaparecido completamente, mas transformado em algo mais suave, mais acolhedor. Era como se sua mãe realmente tivesse estado ali, cantando junto com ela. Obrigada, disse ela para Moacir Franco, sua voz ainda embargada. Obrigada por cantar a música da mamãe. Obrigado você, respondeu o cantor. Sua mãe me deu um presente hoje. Ela me lembrou porque eu comecei a cantar, para tocar o coração das pessoas. Seu Rodrigo se aproximou do grupo no palco. Tá, Isabela, tem mais uma coisa que acho que você deveria saber sobre sua mãe. Marina, ainda emocionada, perguntou. O que mais? Dona Lúcia sempre dizia que, quando se aposentasse, ia trazer a filha para assistir a um show do Moacir Franco. Ela já havia até comprado os ingressos. Isabela arregalou os olhos. Comprado os ingressos? Sim. Estão guardados na gaveta da minha mesa há 5 anos. Ela comprou para o show de hoje. A revelação deixou todos boquiabertos. Dona Lúcia havia planejado tudo aquilo muito antes de ficar doente. Era como se ela soubesse que algo especial ia acontecer nesta noite exata. Uma surpresa estava por vir, e ninguém ali conseguia imaginar o que ainda os esperava. Seu Rodrigo saiu rapidamente do palco e retornou em menos de 5 minutos, carregando um envelope branco em suas mãos. Sua expressão revelava uma mistura de surpresa e emoção, como se ele mesmo estivesse descobrindo aquela informação pela primeira vez. Aqui estão, disse ele, mostrando 2 ingressos para o show daquela noite. Fileira 5, poltronas 15 e 16, exatamente onde vocês estavam sentadas. Isabela pegou os ingressos com as mãos tremendo. A data de compra estava carimbada. 15 de dezembro de 2019. Sua mãe havia comprado aqueles ingressos 5 anos antes de morrer, quando ainda estava perfeitamente saudável. Isso não é possível, murmurou Marina, olhando por cima do ombro da amiga. Como ela sabia que o show seria hoje? Não era para ser hoje, explicou seu Rodrigo. O show original era para dezembro de 2020, mas foi cancelado por causa da pandemia. Depois foi remarcado várias vezes. Dona Lúcia sempre dizia que não importava quando fosse. Ela ia esperar. Moacir Franco estava visivelmente impactado. Ela guardou esses ingressos por 5 anos? Religiosamente, confirmou seu Rodrigo. Toda vez que eu encontrava com ela nos corredores, ela perguntava se já tinha nova data para o show. Quando finalmente foi confirmado para hoje, eu liguei para avisar, mas o telefone não atendia mais. Isabela entendeu imediatamente. O telefone da casa havia sido desligado 2 semanas depois da morte de sua mãe, quando ela não conseguiu mais pagar as contas. Ela já estava internada há 3 meses, quando vocês confirmaram a data. Carla, que havia permanecido ao piano acompanhando toda a conversa, se levantou e se juntou ao grupo. Posso ver os ingressos? Perguntou delicadamente. Quando Isabela lhe mostrou, ela notou algo que havia passado despercebido. Havia uma anotação a lápis no verso de um dos ingressos. Tem algo escrito aqui, disse Carla, virando o ingresso. Com letra miúda, quase imperceptível, estava escrito: para Isabela, no dia que ela mais precisar. O impacto daquela descoberta foi como um soco no estômago de todos os presentes. Dona Lúcia não apenas havia comprado os ingressos, mas havia deixado uma mensagem para a filha, como se soubesse exatamente quando ela precisaria ouvir aquilo. Como ela podia saber? Perguntou Isabela, chorando novamente, mas agora eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de compreensão e gratitude. Marina abraçou a amiga forte. Mães sabem, Isa. Elas sempre sabem. Moacir Franco estava profundamente tocado por toda aquela sequência de descobertas. Isabela, sua mãe orquestrou tudo isso. Ela sabia que você ia precisar estar aqui hoje, ouvir essas músicas, conhecer essas pessoas que a amavam. Dona Lúcia sempre foi assim, acrescentou seu Rodrigo.
Ela pensava sempre nos outros antes de pensar nela mesma. Quando ficou doente, a primeira coisa que ela me perguntou foi se eu poderia guardar os ingressos para a filha. Ela pediu isso para você? Perguntou Isabela. Não só isso, revelou seu Rodrigo. Ela me fez prometer que se algo acontecesse com ela antes do show, eu encontraria um jeito de te trazer aqui. Disse que você ia precisar. A plateia, que havia acompanhado toda aquela conversa em silêncio respeitoso, começou a se manifestar novamente. Muitos espectadores estavam visivelmente emocionados, alguns secando lágrimas discretamente. Uma senhora da terceira fileira se levantou e disse em voz alta: "Moça, sua mãe era um anjo. Uma mulher assim não morre nunca, ela só muda de lugar." Outras vozes se juntaram. "Que história linda! Sua mãe está aqui conosco." Dona Lúcia sabia o que estava fazendo. Moacir Franco pediu silêncio com um gesto delicado. "Isabela, eu tenho uma proposta para você. Não é um convite para nada grandioso, é apenas uma sugestão de amigo." "Que proposta?" perguntou ela, ainda processando todas as revelações da noite. "Que tal se de vez em quando você viesse aqui ao teatro? Não para shows grandes, mas quando tiver saudade da sua mãe. Seu Rodrigo pode te avisar quando eu estiver por aqui ensaiando ou quando houver algum evento pequeno." "Isso seria maravilhoso", disse seu Rodrigo imediatamente. "Isabela, você seria sempre bem-vinda aqui. Este teatro também é seu por direito." Isabela olhou ao redor do palco, sentindo finalmente que havia encontrado um pedaço da mãe que não sabia que existia. Aquele lugar carregava a presença de Dona Lúcia de uma forma quase palpável. "Eu gostaria muito", respondeu ela. "Acho que mamãe ficaria feliz sabendo que eu venho aqui às vezes." Carla voltou ao piano e começou a tocar suavemente "Eu Amo Você" novamente. Desta vez, Isabela não chorou. Em vez disso, ela cantarolou junto, baixinho, como sua mãe costumava fazer pela manhã. Marina subiu ao palco e abraçou a amiga. "Isa, você viu como sua mãe cuidou de você até hoje? Ela sabia que você ia precisar de força e trouxe você exatamente para onde essa força estava esperando." O teatro inteiro parecia envolvido em uma atmosfera mágica, como se as paredes centenárias tivessem absorvido toda aquela história de amor e estivessem devolvendo em forma de paz e acolhimento. Mas ainda havia uma última surpresa, esperando por todos, e tudo mudaria nos próximos minutos. Enquanto todos estavam absorvidos na emoção do momento, uma funcionária da limpeza do teatro, Dona Conceição, de 68 anos, se aproximou timidamente da entrada lateral do palco. Ela havia observado toda a cena desde os bastidores, onde costumava aguardar o final dos shows para começar seu trabalho. "Com licença", disse ela baixinho, segurando uma chave pequena nas mãos. "Eu sou Conceição, trabalho na limpeza aqui há 15 anos. Conheci bem a Dona Lúcia." Seu Rodrigo fez um gesto para que ela se aproximasse. "Conceição, pode vir. O que você tem aí?" "É que Dona Lúcia me deixou uma coisa guardada antes de se aposentar. Disse que era para a filha dela, mas que só deveria entregar quando chegasse o momento certo." Conceição olhou para Isabela com carinho. "Acho que esse momento chegou." A chave que ela segurava era pequena e dourada, do tipo usado em cofrinhos antigos. "Dona Lúcia guardou uma caixa no meu armário há 5 anos. Disse que eu saberia quando deveria abrir." Isabela estava exausta emocionalmente com tantas revelações, mas sua curiosidade falou mais alto. "Que tipo de caixa?" "Venha comigo, querida. Fica aqui perto mesmo", disse Conceição, conduzindo Isabela, Marina, Moacir Franco e seu Rodrigo pelos corredores dos bastidores do teatro. O grupo caminhou por um corredor estreito que levava ao vestiário dos funcionários. O ambiente tinha um cheiro característico de produtos de limpeza misturado com madeira antiga. Nas paredes, fotos antigas do teatro mostravam apresentações de décadas passadas. "Ali está", disse Conceição, apontando para um pequeno cofre de madeira em cima de seu armário. "Dona Lúcia me fez prometer que cuidaria disso como se fosse meu." Isabela pegou a caixinha com cuidado. Era feita de madeira escura, com detalhes entalhados à mão. Parecia muito antiga, provavelmente uma peça que sua mãe havia herdado da própria mãe. A chave se encaixou perfeitamente na fechadura. Quando abriu, Isabela encontrou várias fotografias antigas, algumas cartas amareladas e, no fundo, algo que a fez gaspe de surpresa.
Uma pequena partitura manuscrita, diferente da letra da música que encontrara antes. "O que é isso?" perguntou Marina, espiando por cima do ombro da amiga. Moacir Franco se aproximou para ver melhor. "Parece uma partitura completa, com melodia e harmonia. Sua mãe sabia escrever música?" "Não que eu soubesse", respondeu Isabela, pegando delicadamente o papel. O título estava escrito em letra cursiva. Canção de Ninar para Isabela, composta em setembro de 1989. Conceição sorriu com ternura. "Dona Lúcia me contou sobre essa música uma vez. Ela disse que compôs quando estava grávida de você, Isabela. Ficava aqui depois do trabalho, sozinha no teatro, cantarolando e escrevendo no piano velho que temos nos bastidores." "Tem um piano aqui atrás?" perguntou Carla, que havia o seguido até ali. "Tem sim. Está meio desafinado, mas funciona." Dona Lúcia passava horas ali, principalmente nos últimos meses de gravidez. Dizia que queria compor algo especial para a filha. O grupo se dirigiu para uma sala pequena nos fundos do teatro, onde realmente havia um piano vertical antigo, claramente usado há décadas pelos artistas para ensaios e aquecimentos. As teclas estavam amareladas pelo tempo, mas o instrumento ainda tinha um charme especial. Carla se sentou ao piano e testou algumas teclas. "Está desafinado mesmo, mas dá para tocar. Posso tentar decifrar a partitura da sua mãe?" Isabela entregou a partitura para Carla, que começou a estudar as notas escritas à mão. "Que interessante. Sua mãe tinha conhecimento musical real. Esta melodia é linda e está bem estruturada." Depois de alguns minutos analisando a música, Carla começou a tocar lentamente. A melodia que saiu do piano antigo era doce e melancólica, com uma harmonia simples, mas emocionante. Era uma canção de ninar genuína, carregada de amor maternal. "Meu Deus", sussurrou Isabela. "Mamãe compôs isso para mim quando eu ainda estava na barriga dela." Moacir Franco estava visivelmente tocado. "Isabela, sua mãe era uma musicista. Esta composição tem qualidade profissional. Ela deve ter estudado música em algum momento da vida." "Ela nunca me contou nada sobre isso", disse Isabela, confusa. "Sempre disse que não sabia tocar nenhum instrumento." Conceição se aproximou delicadamente. "Posso contar uma coisa? Dona Lúcia me pediu para não falar sobre isso, mas acho que agora ela não se importaria." Todos aguardaram em silêncio. "Sua mãe estudou piano quando era jovem. Chegou até a dar aulas para crianças da vizinhança antes de você nascer. Mas depois que seu pai morreu, ela precisou trabalhar tanto que não sobrou tempo para a música." A revelação caiu como uma bomba sobre Isabela. Sua mãe havia sido professora de piano e nunca contara. Mais uma vez, Dona Lúcia havia guardado segredos para proteger a filha de se sentir culpada ou triste. "Por que ela parou de tocar?" perguntou Isabela, já imaginando a resposta. "Porque precisava trabalhar para te sustentar", respondeu Conceição. "Mas ela nunca deixou de amar música. Por isso adorava trabalhar aqui no teatro. Dizia que era o lugar onde podia ficar perto da música sem precisar tocar." Carla continuou tocando a canção de ninar, e a melodia ecoava pela sala pequena, criando uma atmosfera mágica. Moacir Franco começou a cantarolar junto, improvisando uma letra que combinava perfeitamente com a melodia de Dona Lúcia. "Isabela", disse ele suavemente, "que tal se cantássemos essa música no palco? Seria uma forma de honrar o talento da sua mãe, que ficou escondido por tanto tempo." Isabela olhou para as fotografias na caixa e encontrou uma que a emocionou profundamente. Sua mãe jovem, sentada ao piano, sorrindo para a câmera com as mãos posicionadas nas teclas. Era a imagem de uma musicista feliz, livre e cheia de sonhos. "Sim", disse ela, determinada. "Vamos tocar a música da mamãe. Ela merece ser ouvida." Naquele momento, todos souberam que o inesperado estava acontecendo. O grupo retornou ao palco principal carregando a partitura de Dona Lúcia como se fosse um tesouro sagrado. A plateia, que havia aguardado pacientemente durante aqueles 20 minutos, irrompeu em aplausos quando viram todos voltando. "Pessoal", anunciou Moacir Franco ao microfone, "vocês não vão acreditar no que acabamos de descobrir. A Dona Lúcia, além de ter sido funcionária querida deste teatro, era uma compositora. Ela escreveu uma canção de ninar para a Isabela quando ainda estava grávida." Um murmúrio de surpresa e curiosidade tomou conta da audiência.
As pessoas se acomodaram melhor em suas poltronas, percebendo que algo muito especial estava prestes a acontecer. Carla se posicionou ao piano principal do palco, ajustando a partitura na estante. Esta música foi composta há 35 anos por uma mãe apaixonada pela filha que esperava. Será a primeira vez que ela será tocada em público. Isabela estava ao lado de Moacir Franco, segurando a mão de Marina, que havia subido ao palco para acompanhar de perto aquele momento histórico. Seu Rodrigo permaneceu na lateral do palco, emocionado por ter sido parte fundamental daquela descoberta. Antes de começarmos, disse Moacir Franco, eu gostaria que todos vocês soubessem que estamos presenciando algo único. Esta música nasceu dentro deste teatro, nas mãos de uma mulher que limpava este lugar todos os dias com amor e dedicação. Conceição havia subido também ao palco, carregando a pequena caixa de madeira. Dona Lúcia sempre dizia que um dia esta música seria ouvida pelas pessoas certas, no momento certo. Acho que esse momento chegou. Carla começou a tocar a melodia suavemente. O piano principal do teatro, afinado perfeitamente, deu vida à composição de Dona Lúcia, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. A melodia era doce, mas tinha uma profundidade emocional que tocava o coração de todos os presentes. Moacir Franco, com sua sensibilidade musical apurada, começou a improvisar uma letra que se encaixava perfeitamente na melodia. Dorme, minha pequena estrela. Sonha com o amanhã. Mamãe está aqui velando. Seu coração, sua manhã. A voz experiente do cantor transformou a composição simples de Dona Lúcia em algo grandioso. A harmonia que ela havia escrito décadas atrás revelou-se rica e elaborada, mostrando que ela realmente tinha talento musical genuíno. Isabela, encorajada pela beleza da música e pela presença reconfortante de todos ao seu redor, começou a cantarolar junto. Sua voz se misturou perfeitamente com a de Moacir Franco, criando uma harmonia que parecia ter sido ensaiada por anos. Cresça forte e corajosa, como sei que você vai ser, leve sempre meu carinho, onde quer que você for. A plateia estava completamente hipnotizada. Muitas pessoas choravam abertamente, tocadas pela pureza daquele momento. Era possível sentir que algo mágico estava acontecendo, algo que transcendia uma simples apresentação musical. Marina, que conhecia Isabela há mais de 20 anos, nunca havia ouvido cantar com tanta emoção e segurança. Era como se a presença da mãe estivesse realmente ali, guiando a voz da filha. E quando a vida for difícil e você se sentir só, lembre que este amor é eterno, como eterno é o nosso amor. Durante o refrão, algo extraordinário aconteceu. Toda a plateia começou a cantarolar junto, mesmo sem conhecer a letra. Era como se a melodia de Dona Lúcia tivesse um poder universal de tocar os corações e unir as pessoas. Conceição estava chorando de emoção, lembrando-se das noites em que via Dona Lúcia sozinha no piano dos bastidores, trabalhando naquela composição com tanto carinho. Ela ficaria tão orgulhosa, murmurou para si mesma. Seu Rodrigo filmava discretamente com seu celular, sabendo que aquele momento precisava ser preservado. Não para divulgação, mas para que Isabela pudesse ter uma lembrança tangível daquela noite transformadora. Quando a música chegou ao fim, o silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Era como se todos estivessem processando a beleza do que acabaram de vivenciar. Então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em poucos segundos, o teatro inteiro estava de pé, aplaudindo não apenas a apresentação, mas a história de amor entre mãe e filha que acabaram de testemunhar. Isabela estava transfigurada. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ela sentia paz completa. Não era a paz de quem esqueceu a dor, mas a paz de quem compreendeu que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. Obrigada, mamãe, ela sussurrou, olhando para o alto. Obrigada por me trazer até aqui. Moacir Franco a abraçou carinhosamente. Sua mãe foi uma grande compositora, Isabela. E você é uma grande cantora. Isso está no seu sangue. Mas a noite ainda reservava uma última surpresa que mudaria tudo para sempre. E a transformação começava agora. Depois dos aplausos calorosos da plateia, Moacir Franco fez um gesto pedindo silêncio.
Havia algo em sua expressão que indicava que ele tinha algo importante a dizer, algo que ia além da emoção daquele momento musical. Isabela, disse ele segurando delicadamente suas mãos, eu preciso te contar uma coisa que descobri enquanto você estava lendo a carta da sua mãe. A jovem enfermeira o olhou com curiosidade, ainda processando todas as emoções da noite. Marina se aproximou, percebendo que algo significativo estava por vir. Quando Carla estava tocando a primeira música e você mencionou o nome completo da sua mãe, alguma coisa clicou na minha memória. Lúcia Mendonça. Esse nome me era muito familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Seu Rodrigo se aproximou do grupo, intrigado com o rumo da conversa. A plateia permaneceu em silêncio respeitoso, percebendo que aquela conversa era importante. Depois que vocês saíram para buscar a caixa, eu fiquei pensando e me lembrei de uma situação muito específica que aconteceu há uns 15 anos. Eu estava aqui fazendo um show e, nos intervalos, sempre conversava com os funcionários do teatro. Moacir Franco pausou, como se estivesse organizando as memórias na cabeça. Uma noite, depois de uma apresentação, eu estava caminhando pelos corredores quando ouvi alguém tocando piano lindamente. Era uma melodia que eu nunca havia escutado, mas que me tocou profundamente. Isabela sentiu o coração acelerar. O senhor ouviu minha mãe tocando? Não só ouvi, como conversei com ela, revelou Moacir Franco. Ela estava no pianinho dos bastidores, exatamente onde vocês me levaram agora há pouco. Quando me viu, ficou vermelha de vergonha e tentou se desculpar dizendo que não deveria estar usando o piano. Carla, que havia permanecido ao piano principal, se levantou e se juntou à conversa. O que mais o senhor lembra dessa conversa? Eu perguntei se ela havia composto aquela música, e ela disse que sim, que era para a filha. Falou que era enfermeira e que estava muito orgulhosa disso. Eu disse para ela que a música era lindíssima, e perguntei se ela não gostaria de tocar música profissionalmente. Marina segurou a mão de Isabela, sentindo como a amiga estava tensa, aguardando o resto da história. Sua mãe me respondeu algo que nunca esqueci. Senhor Moacir, eu tenho uma filha maravilhosa que está se formando enfermeira. Minha música já fez o trabalho dela ao me dar força para criá-la. Agora é hora dela brilhar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela novamente, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de compreensão, de aceitação, de paz. Mas tem mais, continuou Moacir Franco. Naquela noite, eu fiz uma proposta para sua mãe. Disse que se ela algum dia mudasse de ideia sobre tocar profissionalmente, eu a ajudaria. Ofereci meu cartão, mas ela recusou educadamente. Por quê? Perguntou Isabela, embora já imaginasse a resposta. Ela disse, obrigada, mas meu lugar é aqui, cuidando para que este teatro esteja sempre limpo e bonito, para que artistas como o senhor possam fazer as pessoas felizes. Esta é minha forma de contribuir com a música. Conceição, que havia permanecido em silêncio até então, se aproximou do grupo. Posso confirmar essa história. Dona Lúcia me contou sobre esse encontro no dia seguinte. Ela ficou radiante por ter conversado com o Moacir Franco, mas disse que nunca contaria para ninguém porque achava que as pessoas não acreditariam. Seu Rodrigo balançou a cabeça em confirmação. Lembro dessa época. Dona Lúcia ficou diferente por algumas semanas depois disso, mais feliz, mais confiante. Sempre que alguém perguntava por que ela estava tão animada, ela só sorria e dizia que tinha tido uma boa conversa. Isabela, disse Moacir Franco, olhando diretamente em seus olhos. Sua mãe não era apenas uma faxineira que gostava de música. Ela era uma verdadeira artista que escolheu dedicar sua vida a você. E sabe o que mais? Ela estava certa. Como assim? Perguntou Isabela, confusa. Você se tornou exatamente o que ela sonhava. Uma enfermeira dedicada que cuida das pessoas com amor, assim como ela cuidava deste teatro. A música dela não foi desperdiçada. Ela vive em você. No seu cuidado, na sua dedicação, na sua forma de amar. Marina abraçou Isabela fortemente. Isa, você não vê? Sua mãe conseguiu o que queria. Ela te criou para ser uma pessoa que cura, que cuida, que faz o bem. Isso é música também. A plateia, que havia acompanhado toda a conversa em silêncio respeitoso, começou a aplaudir novamente. Mas desta vez não era um aplauso de entertainment. Era um aplauso de reconhecimento, de celebração de uma vida dedicada ao amor. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Continuou Moacir Franco.
Sua mãe conseguiu trazer você até aqui hoje. Ela sabia que você precisava descobrir essas coisas, conhecer essas pessoas, entender que o amor dela continua vivo. Isabela sentiu finalmente que conseguia respirar profundamente pela primeira vez em meses. A dor da perda ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma sensação de gratidão e compreensão que ela nunca havia experimentado. Obrigada por me contar isso, disse ela para Moacir Franco. Agora eu entendo por que mamãe me trouxe aqui hoje. Ela não te trouxe só aqui, Isabela, disse uma voz conhecida do fundo da plateia. Era Marina quem havia falado, mas sua voz estava diferente, mais emocionada. Ela te trouxe para casa. O final surpreendente chegava e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. 3 meses depois daquela noite transformadora, Isabela estava novamente no Teatro Municipal de Santos, mas desta vez não como espectadora. Ela havia aceitado um convite especial de seu Rodrigo para participar de um projeto que mudaria sua vida de forma simples, mas profunda. Boa tarde, pessoal, disse ela para um grupo de 15 crianças da comunidade local, todas entre 7 e 12 anos, que estavam sentadas em círculo no mesmo palco onde havia descoberto o legado musical de sua mãe. Hoje vamos aprender uma música muito especial. O projeto Música no Coração havia nascido naturalmente após aquela noite memorável. Não era uma ONG grandiosa, nem um empreendimento social complexo. Era simplesmente Isabela vindo ao teatro uma vez por semana, nas tardes de sábado, para ensinar música básica para crianças cujos pais trabalhavam no centro da cidade e precisavam de um lugar seguro para deixá-las. Tia Isa, disse Pedrinho, um menino de 8 anos cujos olhos brilhavam de curiosidade, você vai ensinar a música que sua mãe fez? Vou sim, Pedrinho, mas antes, quem quer me ajudar a contar a história da Dona Lúcia? As crianças levantaram as mãos animadamente. Nos últimos 3 meses, a história de Dona Lúcia havia se tornado uma lenda querida entre as famílias da comunidade local. Não porque havia virado notícia nos jornais ou redes sociais, isso nunca aconteceu, mas porque era uma história real de amor e dedicação que tocava o coração de pais e filhos. Marina estava sentada na primeira fileira, observando a transformação gradual que havia acontecido em sua amiga. Isabela não havia se tornado rica ou famosa, não havia mudado de profissão nem de vida completamente. Ela continuava sendo enfermeira no Hospital Santa Casa, continuava morando na mesma casa simples, continuava sendo a mesma pessoa bondosa de sempre. A diferença era que agora ela cantava novamente. Não para a plateia ou por dinheiro, mas porque havia redescoberto que a música era uma forma de cuidar das pessoas, assim como sua mãe sempre soube. Carla! Gritou Sofia, uma menina de 9 anos apontando para a entrada lateral do palco. A professora Carla chegou. Carla Esteves havia se tornado uma visitante regular dos sábados no teatro. Ela vinha voluntariamente, sem remuneração, para ajudar Isabela com o acompanhamento no piano. Não porque queria divulgação ou reconhecimento, mas porque havia se apaixonado pela simplicidade e pureza daquele projeto. Oi, turminha, disse Carla, se dirigindo ao piano. Prontos para cantar a música da Dona Lúcia? Seu Rodrigo observava tudo de longe, encostado nas cortinas laterais do palco. Aquele teatro havia presenciado muitos espetáculos grandiosos ao longo de seus anos de existência, mas nada se comparava à beleza daquelas tardes simples, com crianças cantando no palco, onde Dona Lúcia havia trabalhado com tanto amor. Moacir Franco aparecia no teatro aproximadamente uma vez por mês, sempre sem aviso prévio, sempre discreto. Ele se sentava nas últimas fileiras e observava Isabela trabalhando com as crianças, lembrando-se da conversa que tivera anos atrás com Dona Lúcia sobre música ser uma forma de fazer as pessoas felizes. Tia Isa, perguntou Júlia, uma menina de 10 anos, por que a gente canta a música da sua mãe todas as semanas? Isabela sorriu, se ajoelhando para ficar na altura da criança. Por que, Júlia? Quando cantamos a música que ela fez com amor, nós estamos espalhando esse amor para outras pessoas. É como se o carinho da minha mãe chegasse até vocês. E chega até nossos pais também? Perguntou Pedrinho. Chega sim. Quando vocês chegam em casa cantando, vocês levam um pedacinho desse amor junto. As crianças começaram a cantar Minha Estrela, com suas vozes desafinadas e inocentes,
mas carregadas de alegria genuína. Carla acompanhava no piano, adaptando o ritmo para que todos conseguissem acompanhar. Marina secou uma lágrima discreta. Nos últimos 3 meses, havia visto Isabela se transformar gradualmente. Não em uma pessoa diferente, mas na melhor versão de si mesma. A enfermeira dedicada havia descoberto que podia cuidar das pessoas também, através da música, exatamente como sua mãe sempre soube que era possível. Quando a música terminou, Conceição apareceu na entrada do palco carregando uma bandeja com sucos e biscoitos caseiros. Ela havia se tornado uma espécie de avó adotiva do projeto, sempre trazendo algum lanche para as crianças. "Tia Conceição!" gritaram as crianças em coro, correndo para abraçá-la. "Calma, pestinhas", disse ela rindo. "Tem lanche para todo mundo." Enquanto as crianças faziam seu lanche, Isabela se aproximou da janela que dava para a rua. Era um sábado ensolarado típico de Santos, com pessoas caminhando pelo centro da cidade, famílias passeando, vida acontecendo de forma normal e bonita. "Obrigada, mamãe", ela sussurrou baixinho, sabendo que de alguma forma Dona Lúcia podia ouvi-la. "Obrigada por me ensinar que cuidar das pessoas pode ser feito de muitas formas diferentes." Marina se aproximou da amiga. "Isa, sua mãe ficaria muito orgulhosa vendo você aqui." "Eu sei", respondeu Isabela sorrindo. "E sabe o que é mais bonito? Eu finalmente entendi que ela não me deixou. Ela só me ensinou que o amor verdadeiro encontra sempre um jeito de continuar." Do fundo do teatro, Moacir Franco observava discretamente toda aquela cena. Ele havia chegado sem avisar, como sempre fazia, e estava presenciando exatamente o que Dona Lúcia havia previsto tantos anos atrás. Sua filha fazendo as pessoas felizes através da música, do cuidado e do amor. Quando as crianças terminaram o lanche, elas voltaram para o círculo no palco. "Tia Isa", perguntou Sofia, "na semana que vem você vai ensinar uma música nova?" "Vou sim", respondeu Isabela. "Mas sabe qual música vou ensinar?" "Qual?", perguntaram todas em coro. "Eu amo você", do tio Moacir Franco, "porque foi essa música que me trouxe até aqui, até vocês." Moacir Franco sorriu no fundo do teatro, compreendendo finalmente que alguns encontros não são casuais. São encontros que estavam destinados a acontecer, orquestrados pelo amor de uma mãe que soube plantar sementes que floresceriam no momento certo. Naquela tarde de sábado, enquanto o sol entrava pelas janelas históricas do Teatro Municipal de Santos, 15 crianças cantavam alegremente no palco onde Dona Lúcia havia trabalhado com dedicação por 20 anos. E em cada nota musical que ecoava pelo teatro, o amor de uma mãe simples continuava vivo, tocando corações e transformando vidas de uma forma que nem ela mesma poderia ter imaginado. Era assim que as histórias mais bonitas aconteciam, não com grandes gestos ou transformações dramáticas, mas com amor genuíno se multiplicando silenciosamente, de coração em coração, de geração em geração. Isabela havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não um lugar novo, mas o lugar que sua mãe sempre soube que ela ocuparia, cuidando das pessoas, espalhando amor e fazendo a diferença de forma simples e verdadeira. E toda noite, quando chegava em casa depois do trabalho no hospital, Isabela cantarolava baixinho enquanto preparava o jantar, exatamente como sua mãe sempre fez. Porque havia compreendido que algumas tradições são pequenos tesouros que merecem ser preservados para sempre. A história de Moacir Franco e Isabela nos ensina que os encontros mais transformadores da vida acontecem quando menos esperamos. Uma noite no teatro, uma música conhecida, uma lágrima derramada na plateia se transformaram na descoberta de um amor que transcende a morte. Dona Lúcia conseguiu realizar seu maior sonho, ver sua filha feliz, cuidando das pessoas e mantendo viva a música que sempre esteve em seu coração. E Isabela aprendeu que as perdas mais dolorosas podem se transformar nos presentes mais valiosos quando compreendemos que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas encontra novas formas de se expressar. Hoje, 3 anos depois daquela noite especial, o projeto Música no Coração continua acontecendo todos os sábados no Teatro Municipal de Santos. Não virou notícia nem ganhou prêmios, mas transformou a vida de dezenas de crianças e suas famílias. E Isabela continua sendo enfermeira, cantando para seus pacientes quando eles precisam de conforto, provando que sua mãe estava certa.
Música e cuidado são a mesma coisa, expressa de formas diferentes. Esta é uma história real de amor, perda, descoberta e renascimento. Uma história que prova que os gestos mais simples podem criar os momentos mais extraordinários de nossas vidas. Que história emocionante! Isabela descobriu que sua mãe, Dona Lúcia, havia trabalhado 20 anos no teatro. Deixou músicas compostas especialmente para ela, um diário cheio de amor e ainda um pai vivo. Moacir Franco transformou uma noite de lágrimas em celebração da vida. Comente o que achou dessa história linda. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.